Oi, pessoal! Há pouco eu fiz um vídeo para o pessoal da área de controle, exatamente com os mesmos motivos que eu vou explicar aqui para vocês. Né? Até coloquei aqui alguns dados, então eu vou falar hoje nesse vídeo sobre orientações gerais para as discursivas do Sebrasp. Por quê? Porque mesmo tendo muito material disponível, o que eu tenho observado? O aluno às vezes entra no curso ou mesmo faz uma pergunta para a gente e quando a gente vai observar a discursiva não cumpre nem o mínimo do que o Sebrasp exige. E muitas vezes, quando você olha assim, minimamente o perfil do aluno, você vê que o aluno tá, poxa, batalhando, ele tem pouco tempo para estudar, ele trabalha essa coisa toda. Então eu vou tentar fazer um vídeo mais objetivo, um vídeo mais aberto que aí pega todo mundo, tá? Vocês vão ver que, olha só, atenção, eu só vou apresentar as pessoas desse vídeo aqui para você entender que ele é um pouquinho diferente dos outros. Aqui você viu que tem o endereço, né, da rede social do professor Rodrigo Lima. Por que eu coloquei aqui? Porque essa mesma aula eu vou mandar para os alunos dele, né? O professor Rodrigo Lima trabalha com uma mentoria e a gente tem uma parceria de correção, então tinha que dar uma aula para os alunos. O tempo está curto, então eu vou fazer um vídeo aberto no YouTube que vai falar exatamente do que os alunos precisam saber. E eu, na verdade, estou usando uma redação até mesmo de aluno dele, por isso que eu aproveitei para comentar e dou aula para esse aluno, né, que precisa melhorar a sua discursiva. E aqui a gente tem, né, o Turma de Redação Concurso, só para poder avisar, mudou de endereço, tá, gente? Por que eu tô falando? E ainda existe o endereço antigo, mas aos poucos ele está acabando, aquele curso está morrendo, Turma de Redação. A gente mudou para uma plataforma que aceita discursivas manuscritas, que a gente consegue ficar com o aluno, não é, até o dia da prova dele, essa coisa toda. E tem aqui o primeiraturma.com.br, que é também um curso de discursivos em que a gente faz parcerias com outros professores, né? Você tem simulados, você tem cursos inteiros aí, etc. Anfam, vamos ao que interessa. A gente vai falar sobre Sebrasp, independentemente de você fazer carreiras policiais ou não. Se você for fazer redação para o Sebrasp, então você pode acompanhar, tá? Se você gostou desse vídeo e quer mais dicas, então você se inscreva no canal, você deu o joinha, porque eu não tenho como mensurar a quantidade de alunos. Eu sei a quantidade que assiste na semana, mas não tem como mensurar a quantidade de alunos que estão assistindo por área. E naturalmente a gente vai prestigiar quem corre mais atrás. Então, dica que eu vou deixar aqui é para aquela turma que vai lá e fala, Júnior, manda dica tal coisa e tal. Aí eu olho, tem bastante like, tem pergunta, eu vejo que os alunos estão interessados, aí naturalmente eu quero colaborar, porque eu sei que tá difícil para muita gente. Então vamos lá. Povo, primeira coisa, né? O modelo Sebrasp, você já sabe, você e todo mundo já sabe que o Sebrasp trabalha com tema central e trabalha com itens temáticos. Você e muita gente já sabe, não é? Que quando você vai escrever sobre esses itens temáticos, no Sebrasp você precisa trabalhar com bastante objetividade, muita objetividade, tá certo? Tem que ir direto ao assunto. O SESP não privilegia a redação que tem conteúdo retardatário, não dá. Você também sabe muito bem, não é? Acho que o Sebrasp prestigia redações que trabalham com precisão temática. O que é precisão? O cara te pergunta, necessidade de flexibilização das leis em um cenário de crise. Antes de você começar a redigir, você pega esses itens, esse termo, não é? Retoma esse termo dentro do texto e ali você começa a falar sobre o assunto, tá? Bom, então vem a primeira questão. Alguns alunos falam assim, Júnior, mas eu copiar este item aqui, os termos originais, isso não vai me dar problema? Porque eu fiz uma aula no curso tal, né? E o professor falou que não pode. Eu falei, cara, teu professor não tem as aprovações que estão aqui. Olha só, aqui eu abri um hall de aprovações, eu não fico abrindo isso aqui, gente. Nem para exibir os alunos que estão aqui, nada disso. É apenas para dar segurança. Aqui, ó, redação valendo 40 pontos, aluno 37,80, né? Perdeu 2 pontos apenas no segundo item. Posso pegar mais uma para você, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, 40 pontos, 39,87, né? É uma coleção de aprovação, graças a Deus e graças aos meus alunos que confiam. Olha só, mais uma, 39,8 em 40 pontos. Os meninos praticamente só erram gramática e erram pouco também. Então, eu poderia pegar várias. Isso aqui foi o TJPR, isso, né, que foi feito em 2020, ó, 2019, aqui, novembro de 2019. Tem a PRF que está lotado também, né? São os últimos concursos, tá, gente? Depois veio pandemia. Mas aí voltando, né, a nossa história aqui, a nossa leitura,
Quando te falar que é para você retomar o item temático, retome sim, porque a banca trabalha com precisão, tá? Isso é um clássico da banca. Procure responder na ordem. Se a banca te trouxe alguma coisa no plural, trabalhe com um número bom de argumentos. O Sebrasp, gente, não é uma prova em que você vai ficar, por exemplo, criticando ou elogiando alguma coisa. Não é uma prova de caráter argumentativo desta natureza. Esta prova não, tá? Sebrasp é uma prova que trabalha com dissertação expositiva. O que você faz? Você apresenta argumentos que são assuntos e a banca gosta de variedade. Portanto, se ela te pede para você falar sobre riscos envolvidos no processo de relaxamento de leis, você vai apontar para mim quais são os riscos, tá certo? Quanto mais você apontar e você explicar principalmente, maior a sua nota. Não é só apontar, é você também explicar, tá bom? Aqui o último item sempre é um clássico do CESP, pedindo, né, recomendando a proposta de soluções, tá certo? Soluções que vêm do Estado, das instituições públicas, da sociedade, dos indivíduos, eles sempre partem para esse tipo de construção, tá bom? Então, essa é mais ou menos a estrutura. Bom, primeira coisa que você precisa observar, né? Então, vou pegar aqui, ó, até trouxe aqui, pegou uma correção, tá? De uma aluna que trabalhou num simulado, ela foi fazer um simulado e eu anotei tudo, acho que é o primeiro, segundo simulado dela, não lembro agora. Então, anotei algumas coisas para ela, né? Aqui ela tirou 2 pontos, todos os critérios foram devidamente cumpridos, né? Aqui a gente tem um trechinho, isso aqui é trecho da redação, tá, gente? A gente printou e para mostrar para aluno, ó. A letra é tombadinha, isso não tem problema, a banca tá vendo a legibilidade, se dá para ler, tá certo? Ó, um parágrafo para cada assunto, tá? Ela quis fazer uma introdução, direito dela, não vale nada pro Sebrasp, mas tudo bem. Aqui um parágrafo, né? Olha só, um bom recuo, sempre cumprir as margens, tá, gente? Tem que evitar isso aqui. Ela saiu pouquinho, então é perdoável, mas tem que evitar extrapolar a margem direita. Se você for fazer divisão silábica, tem que saber que o hífen está aí para isso, tá bom? Se alguém usa underline, que é aquele tracinho embaixo, esse alguém normalmente não é meu aluno, né? Então é assim que a gente trabalha. E você vai ver, ó, necessidade de flexibilização de leis no cenário de crise. Eu vou explicar o tema. O tema pode até vir a ser tema do seu concurso público. Por quê? O tema vai tratar da situação de calamidade pública que aconteceu em 2020, né? E que para isso o governo federal precisou criar uma lei, né, para facilitar, por exemplo, compras com dispensa de licitação que visavam, por exemplo, a aquisição de insumos, tá certo? Para o combate à Covid-19. Tudo bem? Além disso, a gente viu aquela ação do Supremo reconhecendo a constitucionalidade da flexibilização de alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí você fala, meu Deus, eu não estudei isso. Tá, calma, mas não precisa. O próprio texto que o Sebrasp vai trazer para você já vai te dar muito subsídio para você conseguir, né, pegando essa palavra emprestada, subsídio, para você conseguir desenvolver. Então, aqui quer saber o seguinte: por que a gente precisa flexibilizar leis no cenário de crise? É a pergunta. Né? Então, você vai falar: olha, aqui a gente precisa flexibilizar leis em cenário de crise porque você está defendendo a vida, a saúde das pessoas, tá certo? A administração precisa tomar decisões céleres. E tudo isso está na base o quê? Dos direitos fundamentais. O CESP adora tema que vai tocar em direitos fundamentais, isso é fato, tá bom? Depois, quais são os riscos envolvidos nesse processo de relaxamento de normas, relaxamento de flexibilização? Sim, gente, a gente está no Brasil, mas também não vamos demonizar só o nosso Brasil não, porque muitos países fazem isso. Só que fora você tem um controle maior. Quando você relaxa normas, né, você já tem uma cultura, aí uma cultura de povo mesmo, que não adianta. Eu falo que o político ele sai do povo. Então o que acontece? Você já tem uma cultura de não ser transparente, de não ter controle, tá certo? E de desviar, isso vai acontecer, são riscos. Então você pode ter que crimes como peculato acontecendo, você pode ter a falta de transparência, não prestação de contas, né, para a população no seu devido tempo. Você pode ter que, né, a falta de controle interno, porque a administração precisa de controlar
os seus próprios atos, evitando que haja um controle, não é, externo punitivo, vamos dizer assim. Então, são situações. E obrigações a serem observadas pelos gestores, mesmo em situações de emergência. Ora, o Sebrasp é muito repetitivo. Como que você falou dos riscos, as obrigações são aquelas que cobrem os riscos que você apresentou. Quando você consegue esse casamento aqui bonitinho, você está cumprindo o item que tem no edital chamado coerência. Sim, se você abrir o seu edital do Sebrasp, você vai ver a banca falar primazia da coesão e da coerência. Lá na parte em que a banca fala sobre o processo avaliativo, tá bom? Então, muita atenção a esse detalhe. Bom, eu trouxe aqui uma discursiva, então vou mostrar para vocês. Ó, primeira análise da apresentação, né? Aqui tem um trechinho da discursiva. Sem nenhum problema, a menina trata de um parágrafo para cada item, tá? Desculpa falar menina, né? Mas a professora, vocês já viram como é que a gente é. Então, você está vendo aqui, né? A gente sempre jovializa os alunos. Rejuvenesce os alunos, sempre. Então, gente, aqui, ó, olha só, o recurso, né? Perdão, gente, desculpem, tá? Hoje é quarta-feira, o cansaço pega. Já na quarta-feira. Então, vamos lá. Aqui você tem, olha só, exatamente aqui a tabulação do parágrafo, né? A margem sendo cumprida. Júnior, pode encher de hífen assim? Pode, não tem problema não. O hífen tá na gramática, é para você usar. E aí, você vai ver ela trabalhar. Olha só, você vai ver aqui a aluna trabalhar. Ó, necessidade de flexibilização das leis em cenário de crise. Então, ela vem, ó, bonitinho. A necessidade de flexibilização das leis em um cenário de crise é fato que precisa ser amplamente considerado. Muito bem. Agora ela vai desdobrar, não é? Aí ela vai falar, ó, isso ocorre primeiramente porque a flexibilização das leis também tem seu ônus. Tá vendo esse negócio aqui também tem seu ônus? É o que ocorre, por exemplo, com a flexibilização das normas trabalhistas, que podem ser vistas como uma forma velada de reduzir direitos alcançados pelos trabalhadores. Em segundo lugar, é preciso considerar a crise do Estado social, que traz como uma das suas consequências o desemprego. Vou te falar para você. Ela vai pontualmente ao assunto, vai, né? Ela está desdobrando o assunto, está, mas tem um argumento. Existe apenas um argumento. Um único argumento. E esse argumento, ele tem um problema de coerência, porque ao falar também tem seu ônus, então quer dizer que você falou sobre o bônus, sobre o lado positivo e não falou, tá? Cadê? Não tem. Então tem que tomar cuidado com a redação em si, tá certo? Primeiro, gente, se o texto caminha para um lado dizendo que a flexibilização é necessária nestes tempos, prestem atenção, porque o examinador já está dando uma pendência, ele está pendendo para um dos lados, indicando para você, olha, vá trabalhar essa questão de forma prioritária. Então, por exemplo, poderia ter falado da flexibilização das compras públicas, da flexibilização, por exemplo, de normas de responsabilidade, como o próprio texto lá em cima. Costuma o texto base trazer isso tudo para você pronto, é só você parafrasear, basicamente. Aí você pode até falar dos ônus, certo? De que determinadas flexibilizações num cenário como esse só pioram a vida das pessoas. Aí sim. Então você vai ver a aluna falando aqui de flexibilização de normas trabalhistas e tão só. Tá? Então ficou muito pouquinho perto do que a banca esperava. Isso acontece muito, o aluno achar que está redigindo bem, mas ele tem um argumento para o Sebrasp não serve. Para o Sebrasp não serve. Se a discursiva fosse para FCC, serviria e a banca iria pedir para você aprofundar. Seria isso. Se a discursiva fosse para FGV, a banca ia pedir a mesma coisa. Aprofunde o assunto. Ela não ia pedir que você enumerasse vários assuntos. Agora o CESP não, tá? Tem que trabalhar com mais assuntos. Ó, riscos envolvidos nesse processo de relaxamento. Aí o aluno vem aqui bonitinho. Ó, além disso, os riscos envolvidos nesse processo de relaxamento normativo, né, podem, errinho de concordância aqui, envolver outras áreas da administração pública. Como exemplo, podemos citar a previsão constitucional da dispensa de licitação para aquisição, né, de bens e serviços. Aqui é uma flexibilização importante tem um errinho aqui, né, para agilidade na tomada de decisões. Mas também pode ser a chance de se usar esse recurso para fazer compras e aquisições desnecessárias ou superfaturadas. Então veja que aqui a aluna trouxe uma flexibilização e trouxe dois argumentos, né? Aquisições desnecessárias e superfaturadas, ou seja, risco de antieconomicidade.
Então, eu precisaria de 3 argumentos. E veja que esses argumentos não se desenvolveram, eles aparecem lá no final. Acontece muito isso. Vocês ficarem muito preocupados em tratar do assunto que já deveria ter sido tratado no período anterior, no parágrafo anterior, né, melhor dizendo, e, na verdade, vocês apresentarem a resposta lá no finalzinho, quando já não tem mais como você desenvolver, tá bom? E aí a banca pergunta aqui, ó, obrigações a serem observadas pelos gestores em situação de emergência. Ora, gente, diante dos riscos, é só você pensar quais são as obrigações que os gestores deveriam ter. Então vamos lá. Nesse sentido, as obrigações serão observadas pelos gestores, mesmo em situações de emergência, muito bem, devem ser avaliadas e observadas com rigor, para não prejudicar a coletividade. Mas quais obrigações? Tá vendo? As obrigações devem ser avaliadas com rigor, mas quais obrigações? Desse modo, exceder nas medidas de flexibilização traz muitos prejuízos à população em geral. Mas quais obrigações? Então não apareceu o conteúdo, tá vendo? Então, pessoal, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que não é só retomar os itens temáticos, você precisa saber desenvolver a discursiva, ser bem objetivo, e ser objetivo não é só ir direto ao assunto, não. Quando a gente fala ser objetivo, é realmente ter certeza de que você tratou do assunto. Então, melhor dizendo, é ser, olha só, é ser claro em relação ao que está se dizendo. Porque senão você não consegue desenvolver o texto. Você fica parafraseando e o texto não vem, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Até a próxima dica. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever e curtir e pedir, né? Tô fazendo agora vídeos por encomenda. Parece dúvida, eu vou lá e faço, porque eu vou ajudar quem quer, tá certo? Senão a gente deixa vídeo aqui ao léu, o tempo tá curto, então tem que priorizar quem quer, tá bom? Um beijo grande.